meus amores! Tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que bem. Hoje nós vamos falar sobre geometria molecular e é basicamente a forma que as moléculas se organizam no espaço. Eu vou apresentar 5 geometrias para vocês e a gente vai entender que tem uma organização, não é bem bagunçado do jeito que às vezes a gente imagina, tá? Então pega o seu caderno, se você ainda não pegou, anote essas geometrias e vamos entender como que funciona, tá bom? Bora! A primeira geometria que eu vou apresentar para vocês é a geometria linear. Como o próprio nome diz, é a organização das moléculas em linha. Essa geometria, a gente encontra ela em moléculas que possuem 2 átomos apenas, como o caso dessas aqui, tá? E a gente encontra essa geometria em moléculas de 3 átomos, como o caso do CO2, tá? Em que não tem sobra de elétrons. E aí vocês vão olhar para mim e vão falar, peraí, não tô entendendo esse negócio de sobra de elétrons. Olha aqui o exemplo do CO2. O CO2 tem o carbono como átomo central, tá? Ele é o que está em menor quantidade, por isso ele aparece no centro. E o carbono, ele tem 4 elétrons em volta dele disponíveis para fazer ligação. E aí, quando ele se junta com outros 2 átomos de oxigênio, esses 4 elétrons são utilizados. 2 elétrons com um oxigênio e outros 2 elétrons com o outro. Dessa forma, não tem sobra de elétrons em volta do átomo central. Então, se você vê uma molécula com 2 átomos ou com 3 átomos sem sobra de elétrons em volta do átomo central, a geometria dessa molécula vai ser linear. A segunda geometria que eu vou apresentar para vocês é a geometria angular. Como o próprio nome diz também, tem a formação de um ângulo, tá? E acontece em moléculas com 3 átomos, mas que em volta do átomo central já tem, por exemplo, sobra de elétrons. É o caso, por exemplo, da água. A água, como vocês sabem, é H2O e o oxigênio, por estar em menor quantidade, é o nosso átomo central. O oxigênio, ele tem 6 elétrons disponíveis em volta dele para fazer ligação, tá? E todas essas informações a gente consegue tirar da distribuição eletrônica. E quando ele se junta com 2 hidrogênios, ele usa um elétron com um hidrogênio e o outro elétron com o outro. E o que acontece? Ficam sobrando 2 parzinhos de elétrons, tá? 2 parzinhos de elétrons, no total 4 elétrons. E esses parzinhos de elétrons que ficam em volta do oxigênio, como vocês podem ver, empurram os hidrogênios para baixo e aí forma um ângulo, tá? Essa então é a geometria angular. Se você vê uma molécula que tem 3 átomos e sobra de elétrons, ela vai estar nessa conformação. Show? A próxima geometria é a trigonal planar. A gente tem esse nome para essa geometria porque é como se fosse realmente um triângulo plano. Essa geometria, as moléculas ficam em um formato de triângulo chapado, como se fosse chapado, sabe? E aí, essa geometria, a gente já tem 4 átomos e também não tem sobra de elétrons. É o caso, por exemplo, do SO3. Tendo 4 átomos, um deles é o átomo central e ficam 3 átomos em volta, tá? Desse átomo central. Também não tem sobra de elétrons, e aí se você vê outra molécula com essa estrutura, com essa quantidade de átomos, ela vai ficar exatamente assim, como o SO3. A nossa penúltima geometria é a piramidal, e também tem esse nome, os nomes são bem sugestivos, porque é como se formasse uma pirâmide. A piramidal, ela já é para moléculas que apresentam 4 átomos, mas tem sobra de elétrons, tá? No átomo central. Eu vou dar, por exemplo, é ótimo, né? Eu vou dar para vocês como exemplo o NH3. O NH3 é o nitrogênio ligado a 3 átomos de hidrogênio. No nitrogênio, a gente tem 5 elétrons em volta dele, tá? E no caso da molécula de NH3, ele só usa 3 para a formação dessa molécula, para essa ligação. Dessa forma, sobra um parzinho de elétrons e faz com que a molécula fique nessa forma piramidal que vocês estão vendo. E agora, para finalizar, a gente vai falar da última geometria, que é a tetraédrica. Tem algumas mais, tá? Mas essas são as principais que vocês precisam saber para entender a maioria das moléculas, tá? Caso você for fazer um curso de química, aí é outra história. A tetraédrica
também, ó, bem sugestivo, já é para 5 átomos em que não tem sobra de elétrons. E eu vou dar o exemplo para vocês do CH4. Sabe o CH4 que vocês estão vendo lá na Química 2, que vocês viram na Química 2 o metano, certo? A gente tem o carbono como átomo central, ele está em menor quantidade, e os hidrogênios, eles estão em volta desse átomo. Como eu comentei com vocês lá no caso do CO2, o carbono, ele tem 4 elétrons disponíveis ali para ligação. E vocês devem já estar cansados de saber disso, que o carbono faz 4 ligações. E esses 4 elétrons estão sendo usados com o hidrogênio. Então, no caso dessa geometria tetraédrica, são 5 átomos sem sobra de elétrons. E aí, é exatamente isso que a gente vai começar a entender. A gente vai precisar olhar para as moléculas e pensar qual é a formação que elas ocupam no espaço. Quando a gente começa a desenhar as estruturas de Lewis e a gente está aprendendo a fazer as ligações covalentes e tudo mais, a gente desenha tudo de qualquer jeito, certo? Mas, na realidade, as moléculas elas apresentam essa geometria e essa geometria faz com que as moléculas fiquem confortáveis, fiquem estáveis, tá? Toda essa geometria ela é pensada na estabilidade da molécula. Show? Então é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Agora, espero vocês lá na monitoria pra gente tirar todas essas dúvidas que vocês possam ter sobre geometria molecular, tá? Então é isso. Um beijo, tchau, tchau!